Bom, após fazer análise no caso concreto, vocês devem chegar a uma conclusão sobre as contas e é sobre isso que vamos falar agora. O artigo 57 do Decreto 1196 estabelece que, após a avaliação, as contas serão consideradas regulares quando expressarem de forma clara e objetiva o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho. Regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário. E irregulares nos casos previstos no artigo 44, enquanto não houver o ressarcimento. E o artigo 44 estabelece que deverá ressarcir ao erário, a OSC deverá ressarcir o erário, quando comprovada uma das seguintes ocorrências. Aquelas que já vimos, previstas no inciso 3 do caput do artigo 72. Houver valor glosado na forma prevista no artigo 49, houver dano decorrente da não aplicação financeira dos recursos na forma prevista no artigo 38 e não cumprimento da contrapartida pactuada, se houver. Observem que a legislação diz que é irregular enquanto não houver o ressarcimento. Então, antes de colocar irregular, vocês vão colocar a prestação de contas em diligência, informando as inconsistências ao beneficiário. E uma vez ressarcido o dano, a prestação de contas torna-se regular com ressalvas. Como ela já passou por uma irregularidade, ela não vai para a situação regular, e sim para a situação regular com ressalvas. Bom, como eu falei ali, então, a prestação de contas parcial ela nunca poderá ser colocada na situação irregular diretamente. É necessário dar o direito ao contraditório ao beneficiário. Para isso, então, a prestação de contas ela é colocada primeiramente na situação em diligência no sistema e o analista informará as inconsistências. De acordo com a complexidade das falhas que ele identificar, que ele dará um prazo para saneamento. E se o beneficiário não enviar a prestação de contas no prazo estipulado, ela voltará para vocês na situação em reanálise. E vocês poderão colocar novamente em diligência, concedendo novo prazo. Vamos ver no próximo slide que o prazo máximo é de 60 dias no total, né? Ou vocês também, quando receberem essa prestação de contas novamente, poderão colocar na situação irregular. Então, vai depender da situação, né? Se a prestação de contas voltou e o proponente, né, pediu mais prazo, disse que não conseguiu comprovar, vocês podem colocar novamente em diligência. Ou, passada por já pela situação em diligência, é possível colocar irregular no sistema. Vamos ver como isso está previsto ali no decreto. Então, o parágrafo 3º estabelece que, quando identificada a ocorrência de uma irregularidade em prestação de contas, deve ser observado o seguinte procedimento. Esse procedimento tem 3 etapas, vamos ver, né, cada uma delas. Então, no inciso 1, ele estabelece que o gestor notificará a parceira por meio do SIGEF, a fim de que no prazo concedido apresente defesa. B. Proceda ao saneamento das irregularidades identificadas, quando for o caso, ou proceda ao ressarcimento do débito, observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º do artigo 44. Aqui são aqueles artigos que falam da atualização monetária, juros de mora e como devem ser devolvidos os recursos. E o parágrafo 4º estabelece que o prazo de que trata o inciso 1 do parágrafo 3º desse artigo fica limitado a 30 dias por notificação, prorrogável no máximo por igual período. Então, aqui é o prazo lá da diligência que eu comentei anteriormente. 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E vocês vão conceder esse prazo de acordo com a complexidade das falhas encontradas. Bom, aqui o inciso 2 fala o que vai ser feito de acordo com o que o beneficiário fez após ser diligenciado. Então, no inciso 1, nós vimos que ele é diligenciado, né? Então,
a prestação de contas ela foi colocada em diligência e quando ela volta para análise, vocês identificam essas situações aí previstas no inciso 2. Então, caso não sejam restituídos os recursos, acolhidas as razões de defesa ou regularizada a situação em que tiver sido constatado o dano ao erário, o gestor registrará sua conclusão no SIGEF e, em seu parecer técnico, identificará os responsáveis e quantificará o dano, indicando as parcelas eventualmente recolhidas, o critério de atualização monetária e o percentual de juros de mora incidentes sobre o dano apurado, devendo todas as prestações de contas ser objeto de análise conjunta para ressarcimento ao erário. O parágrafo 5º estabelece que o registro da conclusão da análise da prestação de conta de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º, que acabamos de ver, importará no bloqueio automático da OSC no SIGEF até a ulterior manifestação do administrador público ou da autoridade delegada. Então, colocar a prestação de contas na situação irregular gera um bloqueio para o beneficiário. Ele não poderá receber recursos públicos até que regularize a situação. Esse bloqueio ele pode ser visto na funcionalidade listar entidade do SIGEF ou no DART, que é o demonstrativo de atendimento aos requisitos para transferência, ferramenta criada pela CGE, disponível no portal SC Transferências, para demonstrar a situação dos beneficiários frente ao Estado com relação às exigências legais. E, finalmente, no artigo 58, parágrafo 3º, que é a terceira etapa, após esse bloqueio, o gestor dará ciência do parecer técnico ao OSC e aos demais responsáveis pelo eventual dano ao erário. Se houver pagamento, daí não haverá essa etapa. Vamos ver agora o que estabelece o decreto 127. Lá no artigo 67, ele estabelece que quando a prestação de contas não for apresentada no prazo ou o parecer técnico apontar irregularidades que ensejem dano ao erário, a inadimplência deverá ser registrada no SIGEF. O técnico, então, deverá selecionar a situação irregular na funcionalidade e realizar análise técnica, que vamos ver num futuro curso prático. Mas está nos manuais que estão lá no portal como fazer a seleção dessa situação. No parágrafo único estabelece que nas hipóteses previstas no caput, a autoridade competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar providências administrativas para regularização da pendência ou reparação do dano e, se for o caso, procederá à instauração da tomada de contas especial na forma da legislação vigente. Então, aqui está a previsão para se iniciar o processo de providências administrativas preliminares à tomada de contas especial. Bom, mesmo após a aprovação da prestação de contas, havendo elementos novos suficientes para caracterizar a irregularidade na aplicação dos recursos transferidos por força do convênio ou instrumento congênere, o processo de prestação de contas será desarquivado e serão adotados os procedimentos para a apuração dos fatos e das responsabilidades, quantificação de eventual dano e reparação ao erário, se for o caso. Então, mesmo após a aprovação das contas, é possível reverter essa situação, e julgar as contas como irregulares. Vamos ver agora exemplos de casos práticos de situações que vocês podem encontrar e qual seria a conclusão do analista. Então, vamos ver aqui a situação de apresentação da prestação de contas fora do prazo. Então, o beneficiário ele deveria apresentar a prestação de contas até o dia 15/6, no entanto, protocolou-a em 7/1/2010. Esse é um caso de irregularidade com ressalvas, tá? Porque a gente vê que não houve dano, ele atrasou no prazo da prestação de contas, então também não é irregular, porque ele cometeu esse atraso.
pagamento de despesas não previstas no plano de trabalho. Então, a beneficiária efetuou o pagamento de despesas não previstas no plano de trabalho. Em diligência, vocês vão solicitar a glosa desses valores. Se o beneficiário não devolver o valor glosado, a prestação de contas vai ser considerada irregular, mesmo que seja somente uma despesa, né? E se ele devolver o valor glosado, a prestação de contas vai ser regular. Lembrando que se houve uma irregularidade que foi sanada, vocês devem colocar regular com ressalvas. O dano ele não vai mais existir, mas não há como dizer que é regular porque passou por uma irregularidade. Despesas com valores superiores aos orçados. Então, se despesas foram executadas por fornecedor cotado no orçamento prévio por valores superiores aos valores orçados originalmente, sem apresentação de justificativa, em diligência vocês vão glosar os valores. Vai ser considerado irregular se ele não devolveu o valor glosado, e irregular com ressalvas se o beneficiário devolver esse valor glosado. Ausência de assinatura no balancete. Se o balancete não foi assinado pelo representante legal da entidade, isso vai resultar numa regularidade com ressalvas. Ressarcimento indevido do valor da contrapartida. Então, o beneficiário ele aporta, a contrapartida na conta específica. E após o executado o objeto, há um saldo e o beneficiário se ressarce integralmente do valor. Vai ser irregular se o beneficiário não realiza a devolução da parte do saldo pertencente ao Estado, de acordo com a proporção pactuada, que está prevista no instrumento, e vai ser irregular com ressalvas se ele devolve os valores de acordo com a proporção pactuada, atualizado, se ficou fora, se ficou sem rendimento, esse valor também tem que ser atualizado. A apresentação de recibo para comprovar compra de mercadoria. Será irregular se o beneficiário, após diligência, não apresentar uma nota fiscal para comprovação dessa despesa, e será regular com ressalvas se ele apresenta uma nota fiscal ou devolve o valor dessa despesa não comprovada. Agora, o caso do pagamento de despesa anterior à vigência do instrumento. Então, o beneficiário ele efetuou o pagamento da nota fiscal de serviço referente ao serviço de consultoria técnica em período anterior ao início da vigência do instrumento. Em diligência, vocês vão glosar esses valores. Então, será irregular se o beneficiário não devolver o valor e regular com ressalvas se ele devolver esse valor glosado. Vamos imaginar a situação do pagamento de despesa posterior à vigência do instrumento. Lá no termo de fomento e colaboração, o beneficiário efetuou, então, o pagamento de uma nota fiscal em período posterior ao fim da vigência do instrumento, tendo o fato gerador ocorrido durante a vigência. Vimos que isso é possível, e vimos também que o fato gerador é a aquisição da mercadoria ou a prestação do serviço, e nesse caso é regular, visto ter uma previsão legal autorizando. Aqui estão os decretos com seus artigos que autorizam o pagamento posterior à vigência do instrumento, desde que o fato gerador tenha ocorrido durante a sua vigência. E o decreto de convênios ainda exige autorização expressa pelo concedente. Não aplicação financeira do recurso. Hoje isso só acontece com o termo de fomento e colaboração, porque no caso do convênio as contas são abertas de forma automática e o recurso é aplicado automaticamente também. Como foi falado lá na aula do item 19, no termo de fomento e colaboração, a abertura da conta ela é manual, por isso deve ser realizada a aplicação dos recursos pelo beneficiário. Se ele não fez a aplicação financeira, a prestação de contas vai ser irregular se ele não ressarcir esse valor devido e vai ser regular com ressalvas quando o concedente apura quanto seria esse valor, no período em que o recurso esteve lá parado na conta e diligencia. O beneficiário deposita na conta bancária específica do instrumento,
caso ainda não tenha expirado a vigência, ou devolve esse valor ao concedente por meio de depósito identificado. Nessa situação, daí o analista vai considerar regular com ressalvas. A apresentação de documento fiscal sem o preenchimento do campo destinatário com o nome do beneficiário. Nesse caso, não há como comprovar o nexo de causalidade. Então, em diligência, vocês vão glosar o valor do documento fiscal. Se o beneficiário não devolver o valor do documento fiscal, vai ser irregular. E se ele devolver o valor do documento fiscal, será regular com ressalvas. Caso de não comprovação de retenção e pagamento dos encargos tributários. Então, o beneficiário não apresentou os documentos comprobatórios dos pagamentos dos encargos tributários, INSS, Imposto de Renda, ISS, incidentes sobre os serviços contratados. Então, vai ser regular com ressalva se não foram previstas despesas no plano de trabalho para o pagamento de tributos e contribuições sociais, mas o beneficiário pagou com recursos próprios, seja por meio da conta específica do instrumento ou de conta própria, tá? Então, o analista vai solicitar os comprovantes e a não comprovação resulta em irregularidade com ressalvas. Contudo, o concedente deve oficiar o fisco informando acerca do não recolhimento. E será irregular a prestação de contas se foram previstas despesas no plano de trabalho para o pagamento de tributos e contribuições sociais. Nesse caso, pessoal, funciona como qualquer outra despesa. Então, deve haver comprovação. E se não houver, o valor deve ser glosado. E da mesma forma, o concedente deve oficiar o fisco informando acerca do não recolhimento. Não apresentação do extrato bancário da conta corrente e da conta investimento. Nesse caso, a prestação de contas vai ser considerada irregular, porque não há como verificar o nexo de causalidade, conferindo, então, todas as entradas e saídas da conta específica. E nesse caso, nem deveria ter sido recebida a prestação de contas, porque é um dos documentos mínimos exigidos para recebimento no termo de fomento e colaboração, e no convênio vimos que todos os documentos são obrigatórios. Então, nem deveria ter sido recebida uma prestação de contas sem esses documentos. E se foi recebida sem os documentos, ela é irregular, porque vocês não vão ter como verificar o nexo de causalidade que é necessário, para a boa e regular aplicação dos recursos públicos. E num caso aqui de autorremuneração, em que o beneficiário contratou a filha para prestar um serviço previsto no plano de trabalho, apresentou uma nota fiscal para comprovar a despesa e justificou a necessidade da contratação. Há uma vedação legal, então não há exceções para esse tipo de pagamento. Em diligência, vocês vão solicitar a glosa do valor e se o beneficiário não devolver o valor, a prestação de contas será considerada irregular e se ele devolver o valor, será regular com ressalvas.